Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E a publicação dessa semana ela trata de como devemos orar, como fazer nossas orações para que elas sejam efetivamente ouvidas pelo divino e pelo universo. Só aí trazendo o devido resultado. A publicação que saiu hoje na página, ela é extensa, ela é bastante extensa, ela vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Está copiada aqui na descrição desse vídeo, mas ela trata justamente desse quesito orar, como orar. Eu vou ler aqui de forma resumida para depois comentar a respeito. Vamos lá então. A oração é um momento mágico, único, em que devemos dispor de toda a nossa fé e atenção. Devemos orar mentalizando o nosso objetivo, que pode ser um pedido, um agradecimento ou mesmo uma intenção de servir a Deus e ou ao próximo. Porém, se for para orar pensando na novela ou no trabalho que você tem que fazer amanhã, nem perca o seu tempo e nem o tempo de Deus. A oração não é uma simples repetição de palavras pré-decoradas. A oração não é uma simples repetição de palavras pré-decoradas. A oração é um poderoso mantra. E ao orar, faça com fé e atenção naquilo que você está comunicando ao Pai, pois só dessa forma ela trará resultados. Existem vários tipos de oração. Existe aquela oração pré-decorada, que nós decoramos o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, as preces que são decoradas, os salmos. Existe aquela oração que você faz, que você apenas comunica ao Pai, você conversa com Ele, você pede, você ora, você agradece, seja lá o que for. Mas é uma comunicação sua para com Ele, sem ter palavras pré-decoradas, você simplesmente se expressa. As duas formas são válidas. Mas principalmente, vamos citar nas orações pré-decoradas, o Pai Nosso, por exemplo, como você já tem ela enraizada na sua mente, quando você faz um Pai Nosso, geralmente, olha só, geralmente, você só repete as palavras. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como... Isso não tem valor algum. As palavras em si, recitadas, jogadas ao vento, não tem valor algum, tá? O universo não capta isso. São só palavras expressadas e jogadas ao vento. Quando você vai orar, mesmo que seja uma oração decorada, faça com sentimento, faça com emoção, faça com alma. Aquilo que a gente diz, sentimento. Então faça. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Coloca sentimento, coloca expressão, verbaliza. É importante verbalizar sim, mas com sentimento, com emoção. Que você sinta a vibração daquela oração emanando para o universo, pois só assim ela vai ser reconhecida. E só jogar palavras ao vento, você quer conversar com Deus e fala: Senhor, eu estou aqui agora porque eu tenho uma prova amanhã muito difícil, não sei o que eu vou fazer, não tem valor algum. O certo é: Senhor, me ouça. Tem um salmo, o Salmo 5, versículos 1, 2 e 3, depois dá uma pesquisada, que ele é um salmo muito importante quando você for iniciar uma oração. Eu não lembro agora direto como é que ele faz, mas ele parece que diz: ouça as minhas palavras, uma coisa assim, mas pesquisa, Salmo 5, versículos 1, 2 e 3. E quando você for iniciar, dá uma olhada nesse salmo, dá uma lida nesse salmo, pois ele é uma ponte de conexão entre você e o divino. E quando você coloca a emoção acima de tudo, você coloca o sentimento acima de tudo. Então, ao invés de você falar: Senhor, estou aqui, eu vou ter uma prova amanhã, e sei lá, não sei se eu estou preparado para fazer essa, não. Vibra, abre os seus canais de comunicação. Senhor,
eu estou aqui agora, tá? Pois eu terei um momento amanhã em que eu vou precisar muito da tua luz. Me ilumina com a tua luz, Senhor, para que eu possa ter grandeza de pensamentos e conhecimentos para realizar uma prova da melhor forma que eu tenho. Coloca sentimento, coloca emoção, coloca razão, sentimento, emoção, isso é muito importante, vibra. Eu não me canso de falar, numa oração vibra. Tá? Pois a repetição de palavras jogadas ao vento não tem valor algum. O que tem valor é a emoção, o que tem valor é o sentimento, o que tem valor é a vibração. Pois senão são apenas palavras jogadas ao vento. E como disse o texto, né? Se for para orar pensando na novela ou no trabalho que você tem amanhã, nem perca o seu tempo, pois não tem valor algum. A oração sim é um poderoso mantra, é um mantra que nós temos que expor, que nós temos que expandir a nossa mente, nós temos que expandir a nossa emoção, a nossa intuição, o nosso conhecimento. Tá? Então ele é um mantra, e esse mantra que vai ser captado pelo universo, que por uma lei da ação e da reação vai te devolver aquilo que você está solicitando ao Pai, seja lá o que for. Pensa bem na tua santidade ao fazer uma oração. Todos nós somos santos, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos co-criadores junto com Deus, pois nós temos a essência divina dentro de nós. Pense bem nisso, lembre-se bem disso, nós temos a essência divina dentro de nós. E é isso que ela tem que se vibrar quando você está comunicando ao Pai. Não é verdade? Foi feito um experimento, vários experimentos, há um tempo atrás, que colocaram eletrodos na cabeça de uma pessoa, fizeram uma fotografia, vamos chamar assim, uma fotografia do cérebro antes da oração. Então fotografaram lá o cérebro da pessoa através daqueles eletrodos, colocaram lá na máquina de ressonância, e antes da oração o cérebro estava lá normal. E depois a pessoa passou por um momento de oração, uma oração sentida, uma oração vibrada, uma oração com sentimento e emoção. E todas as moléculas do cérebro se realinharam. O cérebro apresentou um funcionamento muito mais poderoso, muito maior, tudo muito mais alinhado após a oração. Então a oração também tem efeitos físicos muito importantes. Isso é pesquisa. Isso é experiência, isso é ciência. Não sou eu que estou falando aqui, pode pesquisar a respeito. Então, assim, a oração é uma condição muito importante da nossa vida, pois ela traz o nosso bem-estar. É a nossa comunicação com o divino que está aqui dentro de cada um de nós. E eu já vou citar aqui também, agora, propriamente. Deixa eu só ligar aqui uma oração que Jesus disse durante o Sermão da Montanha, que ele fala exatamente isso que eu estou falando agora, tá? Que foi da onde eu tirei essas palavras. Ele vai explicar nas palavras de Jesus. Olha só o que ele diz. Durante o Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 4, Jesus disse: quando orardes, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Olha só a soberba disso. Em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Mas quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai em segredo. E o teu pai que vê num lugar oculto te recompensará. Nas vossas orações, olha só, presta atenção nisso agora. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Olha o que eu acabei de dizer sobre só jogar palavras ao vento. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vos-lhe pedirdes. Então olha só o que Jesus disse isso. Não adianta você ficar jogando palavras ao vento. Não tem valor algum. Joga a emoção, joga o sentimento.
para o universo, vibra para o universo, pois só assim vai ter o devido valor. É uma coisa muito importante também que eu quero salientar em relação a isso, são as orações individuais, que ele diz aqui: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai em segredo. E as orações coletivas. Da oração individual já falei bastante até. Agora, da oração coletiva, olha só como é importante a gente criar uma coisa chamada egrégora. Quando tem um grupo de pessoas focados num único objetivo, num único foco, sendo dirigidos por uma voz, por um mestre, seja lá quem for, sendo dirigidos. Agora nós vamos pensar isso, nosso foco é esse, vamos orar isso. Então todo mundo conectado, todo mundo alinhado num só foco, num só objetivo, para criar essa egrégora de luz que um grupo de pessoas é capaz de emanar, né? Eu vou contar duas experiências que eu tive, uma negativa e outra positiva. A experiência negativa está até relatado no meu livro. Eu fui uma vez numa missa, tá? Numa igreja, e acho que, eu não sei, isso é opinião muito minha, tá? Não estou querendo julgar, mas é uma opinião muito minha, da forma como eu me senti. E talvez o padre, querendo dar uma de moderno, né, sei lá, colocou uma banda tocando uma música muito alta, muito agitada, e as pessoas na plateia, vamos chamar assim, dançando, coreografando, dançando e jogando os braços. Tinha um cara que mexia o braço assim, tinha umas coisas muito estranhas. E eu observando aquilo com uma certa perplexidade. Não estou julgando, eu posso até estar errado em estar pensando assim, mas foi a impressão que eu tive. Que não tinha energia nenhuma ali, só tinha bagunça. Só tinha desencontro de energias. Cada um lá fazendo a sua coreografia, aquela música alta, perturbadora, aquela coisa agitada no meio de uma missa, sabe? E eu não vi valor algum naquilo. Eu me senti incomodado naquilo, mas eu fiquei lá, parado, olhando, né, esperando aquilo acabar, para daí dar continuidade à comunhão. E eu, para mim, uma opinião, como eu disse, muito minha, não quero julgar, não quero, sabe, eu posso até estar errado, mas uma opinião muito minha, aquilo não me fez bem. Agora, numa outra ocasião, numa outra missa, por exemplo, então tinha o padre, as pessoas da assistência à volta, todos em silêncio, e o padre orientando o que nós devíamos fazer, como nós devíamos pensar, como nós devíamos orar, as palavras que nós tínhamos que repetir. Então todo mundo em silêncio, mentalizando aquilo que o padre estava falando, e ali sim eu vi uma egrégora, ali sim eu vi uma energia, ali sim eu vi um foco, pois estávamos todos orientados num único foco, estávamos todos orientados numa única direção, num único chamado. Isso sim criou uma egrégora, isso sim criou uma energia, isso sim criou uma vibração coletiva, tá? Que com certeza foi emanada ao Pai. E foi uma maravilhosa bênção a todos nós. Isso sim eu vi muito valor, tá? Conforme disse, foram duas situações, posso estar certo, posso estar errado, tá? Mas foram duas situações, uma negativa e uma muito positiva. Então, quando for fazer um trabalho em grupo, coloca uma pessoa como orientadora. Como se fosse um maestro de uma orquestra, aqueles caras que ficam, aquelas competição de remo, que fica um cara comandando os remadores. Então tem que ter alguém comandando, tem que ter alguém passando para nós o que nós devemos pensar. Pois se cada um ficar pensando uma coisa, ficar vibrando uma coisa, ficar orando uma coisa, vai se perder a energia. Então tem que ter um orientador para que ele possa transmitir para nós aquilo que nós devemos fazer e todos juntos e unidos num único foco criar a egrégora. Bom, isso era o que eu queria falar em relação às condições coletivas da oração. Agora, voltando à condição individual, uma coisa até que eu esqueci de falar, mas muito importante, quando você mais vale
você colocar uma emoção sem citar palavra nenhuma do que você jogar palavras ao vento. Tá? Então, às vezes, como eu disse aqui, eu vou até repetir aqui, está escrito aqui no texto. Vou citar o que está escrito aqui no texto. O meu texto sobre egrégora, que está lá no meu livro, fala um pouco sobre isso. Mais vale um simples amém recitado com a fé da sua alma do que rezar 10 terços inteiros pensando no próximo jogo de futebol. Então olha só a importância disso. Tem uma música do Renato Teixeira que ele diz exatamente assim: como eu não sei orar, eu só vim para mostrar o meu olhar. Então olha só, como ele não sabe orar, ele só foi para mostrar, ele foi numa igreja, né, claro, na música. E como eu não sei rezar, eu só vim para mostrar o meu olhar. Imagina o sentimento que está carregado naquele olhar, sem proferir palavra alguma, apenas um sentimento, apenas uma vibração, apenas uma emoção, um choro, uma voz, uma gratidão, um sentimento, um pedido, seja lá o que for. Mas olha o valor que tem isso. Como ele não sabe olhar, como ele não sabe orar, ele só foi lá para mostrar o seu olhar. Pensa bem sobre isso. Emoção, sentimento, vibração. Tá ok? Bastante reflexão a respeito desse assunto. Então era isso que eu queria passar. Próxima vez que você for orar, não esqueça dessas palavras que eu citei agora. É muito importante, é muito fundamental. Pois tem um gato aqui balançando aqui. Tá, tudo bem. A gente já está encerrando. Muita atenção naquilo que você está comunicando ao Pai. Não perca tempo fazendo palavras jogadas ao vento. Tá ok? Muito obrigado, gratidão por acompanhar mais esse trabalho. Tenhamos todos um bom dia.